E o Brasil vive a expectativa do tarifaço dos Estados Unidos. Muita discussão, muita conversa, a oposição querendo colocar no colo do presidente Lula esse problema, Lula tentando defender a posição do Brasil na linha de uma soberania. Enfim, o cenário está muito complexo. Portanto, nada melhor do que conversar com gente que entende de geopolítica e macroeconomia mundial. Estamos falando de Lawrence P., que você vai conhecer agora. Lawrence P. nasceu em Xangai em 1942. Veio para o Brasil com a família em 1952, onde se destacou no cenário empresarial conduzindo o Grupo Moinho Pacífico, um dos maiores da América Latina. Formado em filosofia nos Estados Unidos, fez especialização na obra de Jean-Paul Sartre. Após 50 anos de atividade empresarial, se tornou um profundo conhecedor da geopolítica mundial e macroeconomia, com foco nas relações entre a China e os Estados Unidos. Autor de Requiem para um Capitalismo em Agonia e A Consciência Vazia e Desolada, Lawrence P. tem apontado aspectos positivos e as dificuldades para o crescimento econômico e social do Brasil. Olá, Lawrence P., mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no China Global News. Muito obrigado pelo convite, Marcos. Temos muito a discutir hoje. Sem dúvida, Lawrence. E nós começamos exatamente por esse tema da abertura da nossa entrevista. O Brasil está aí sofrendo a imposição de uma tarifa de 50% em centenas, milhares de produtos, e isso certamente traz um prejuízo à economia brasileira, pelo menos desorganiza as cadeias produtivas e exige posições muito firmes em relação a esse problema. E, por outro lado, parece que Donald Trump não está muito para conversa. É um personagem que, inclusive, tem tomado atitudes imprevisíveis e, ainda que tome medidas imprevisíveis que voltem atrás em algumas questões, no caso do Brasil, parece que está batendo o pé. Como é que você está vendo esse cenário? Bem, o Trump é totalmente imprevisível e não é certeza que ele tem um plano estratégico em relação a todos os parceiros comerciais que os Estados Unidos têm. Os 50% de imposto, de tarifa, aliás, que ele impôs ao Brasil, na primeira carta dele, que, aliás, foi mandado através da rede social dele, disse que o seguinte, não é apenas uma questão econômica e de comércio exterior, e sim tem um componente importante que é o aspecto político. Ele começou com a carta alegando visão dele política, que é que ele acha que o Brasil está sendo injusto com o Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, quando o governo, através das suas investigações, achou por bem de tentar enquadrar o ex-presidente em crimes de tentativa de golpe, planejamento de assassinato, e assim vai. Né? Isso ficou muito claro que o presidente Trump usou o aspecto político para tentar justificar uma questão totalmente econômica que não tem nada a ver com o aspecto político. O Brasil, Marco, hoje, se você calcular os últimos 15 anos, teve um déficit comercial com os Estados Unidos perto de 500 bilhões de dólares. Se você acresce mais 100 bilhões de serviços, os Estados Unidos ganhou nos últimos 15 anos, ao redor disto, em torno de 600 bilhões de dólares do Brasil. Ou seja, quando alega que há um desequilíbrio econômico a favor do Brasil, obviamente os dados ele desconsiderou todos os dados. Né? Então, a questão dele é política.
E aí temos que tentar entender, Marco, por que é que ele está com esta estratégia contra o Brasil, né? Eu acho que a questão é muito mais profunda. E eu acredito que não é o Brasil como um alvo, e sim o alvo verdadeiro é a China. Nos últimos anos, Brasil e China vêm se aproximando, os dois países, tanto o líder do Brasil, que é o presidente Lula, e o presidente Xi Jinping da China. Então, a China com o Brasil tem um superávit comercial com a China de quase 40% do nosso superávit vem da China. Então, e o Brasil tem o seu maior parceiro comercial, a China. Também, ao mesmo tempo, nós temos uma complementaridade nas nossas economias. A China necessita de energia, petróleo que a gente exporta, e também alimentos. Então, é uma forma de os dois países progredirem com o comércio bilateral, né? Nos últimos anos, não só a China tem sido uma fonte de recursos no comércio, como também investimento. Consta de que a China, nos últimos 20 anos, investiu mais de 80 bilhões de dólares no Brasil, né? Então, essa parceria, eu acho que é importante para os dois países. E o fato de Brasil ser uma das lideranças do BRICS, também isso incomoda os Estados Unidos. E o presidente Lula tem sido muito claro de que é necessário de uma moeda alternativa e também necessário de que os países negociam comércio e investimento nas suas próprias moedas e não necessariamente usa o dólar como moeda. Então, isto iria bypass o dólar. E como o governo americano e o presidente Trump corretamente identificou que a força dos Estados Unidos, um dos instrumentos mais eficientes dos Estados Unidos, é justamente a moeda reserva do mundo, que o dólar hoje é a moeda reserva do mundo. Então, se eles perderem esta vantagem, iria prejudicar enormemente a economia americana. Porque hoje os Estados Unidos imprime dólar, entrega dólares para os exportadores, os países exportadores, e recebem mercadorias. Ou seja, aumenta a capacidade de importar, aumenta a dívida americana também. Entretanto, os países que vendem o produto recebem papel, né? E isto é muito vantajoso para os Estados Unidos. E, obviamente, em algum momento os países vão perguntar, bom, até quando que vai esta dívida americana? E até quando que o governo americano vai continuar imprimindo dinheiro que torna a credibilidade e a sustentação econômica dos Estados Unidos a um patamar e que requer um certo cuidado. E por isso eu acho que o governo dos Estados Unidos está usando o Brasil, né, e também outros países, não só o Brasil, como instrumento de pressionar a China. O intuito é tentar conter a China e, ao mesmo tempo, mandar um recado de que qualquer país que tenta ter um relacionamento mais chegado com a China será alvo de algum tipo de retaliação dos Estados Unidos. Então, eu acho que a questão não é só o fato de os Estados Unidos usar o Brasil como exemplo, né? Não é que quer punir o Brasil, e sim quer que o Brasil seja um exemplo de que não deve se aproximar ao arquirrival dos Estados Unidos, que é a China. Se a tese que você levanta está correta, que o alvo principal é a China, de qualquer forma, o fato de Trump disseminar tarifaços pelo mundo todo, atingindo dezenas de países, isso atinge em cheio também o multilateralismo. Ou seja, a própria Organização Mundial do Comércio, que foi criada justamente para fazer uma regulação
do comércio internacional, ela é posta à prova. Nesse sentido, como é que você entende o papel do multilateralismo? Você acha que essa forma de concertação internacional está esgotada? Ou, quem sabe, a partir dessas atitudes de Donald Trump em relação a tarifas, à torto e à direita, isso poderá fazer ressurgir um multilateralismo novo, renovado, pelo menos, para que as relações comerciais entre os países possam se dar de uma maneira mais justa? Sobre este aspecto, eu não acredito que o governo americano tem qualquer interesse em multilateralismo. Ele quer continuar com a posição de hegemônica, de dominar o mundo, tanto sobre aspectos geopolítico, econômico e militar. Um país como os Estados Unidos não tem vocação para o multilateralismo. Se você tem um país em que quer um domínio e hegemonia e ditar as regras, né, é muito difícil de imaginar que multilateralismo seja um dos objetivos, né? Eu acho muito pelo contrário. A globalização foi nessa direção. Hoje estamos revertendo essa situação. Não acredito que é do interesse dos Estados Unidos, que está em declínio, de perseguir qualquer tipo de multilateralismo que, em última análise, quer dizer multipolar, né? Ou seja, não tem um país que domina, e sim tem muitos países que, em conjunto, formam a realidade geopolítica mundial. Voltando a esse tema do multilateralismo, você me permite, porque a questão é: será que essa atitude dos Estados Unidos não vai provocar a necessidade, inclusive, dos países em conjunto se unirem para estabelecer novas regras do comércio internacional? Se você acredita de que outros países vão ser um contrapeso contra os Estados Unidos, né? Então você pode até usar este raciocínio e dizer, olha, os países vendo a agressividade, que a forma injusta que os Estados Unidos está usando os mecanismos que eles têm, por ter um grande mercado de pressionar os outros países, então é possível que você pode ter um avanço de multilateralismo. Eu não me refiro que isso não é possível, só me refiro de que este não é a agenda dos Estados Unidos. Ou seja, para os Estados Unidos não interessa o multilateralismo. E para outros países, em função da atitude dos Estados Unidos, é provável e é possível e provável que os países juntam e têm uma outra visão e tenta implementar o multilateralismo. Ou seja, então nós temos aí duas questões importantes. Primeiro, os Estados Unidos querendo atingir a China, para que com isso possa manter a sua hegemonia. Por outro lado, para ter algum tipo de força, os Estados Unidos precisam seguir aumentando a sua dívida interna, que hoje estaria por volta aí de 40 trilhões de dólares, quer dizer, uma enormidade. Como é que isto pode, efetivamente, nesse combate dos Estados Unidos contra a China, e a China se tornando um grande parceiro da humanidade, digamos assim, de praticamente todos os países, em todos os continentes, como é que os Estados Unidos podem se equilibrar em relação a esses títulos? Porque, segundo dados mais recentes, a China detém uma boa quantidade desses títulos. Ela poderia, inclusive, fazer algum tipo de jogada que poderia trazer um grande prejuízo a Washington. Como é que você vê esse cenário? De fato, a dívida americana já está em 40 trilhões, se você inclui a dívida federal, estadual e municipal. O problema vai um pouco além disto. Os Estados Unidos hoje gera em torno de 2 trilhões de dólares de déficit fiscal por ano. Só para pagar o juro dessa enorme dívida do governo federal dos Estados Unidos requer mais de 1 trilhão. Então, a cada 100 dias, a dívida dos Estados Unidos sobe mais ou menos 1 trilhão de dólares. E essa trajetória, evidentemente, é insustentável, né? E com isto,
os investidores que investem em títulos do governo americano vão demandar um juro maior, né? E por isso é uma forma de você tentar avaliar qual é o risco do título americano, né? Isto dificulta a condução da política monetária dos Estados Unidos, né? E ao mesmo tempo em que outros países compram menos títulos americanos, por exemplo, todo o volume de tesouro americano, da dívida do tesouro americano, que a gente chama de treasuries, é ao redor de 30 trilhões. Agora, mais de 9 trilhões está na mão dos estrangeiros. E, de fato, você tem toda a razão que a China poderia vender títulos, mas, na realidade, a China já vem vendendo títulos americanos há muito tempo. Nos anos passados, quando chegou o total de títulos americanos que o governo chinês detinham, era ao redor de 1,2, 1,3 trilhões. Hoje está em 760 bilhões. Ou seja, caiu pela metade quase. E a China continua vendendo. De fato, isso prejudica, porque se a China vende, alguém tem que comprar. E se o mercado começar a desconfiar da solidez da economia americana, você vai ter um problema. E você vê que os Estados Unidos, frequentemente, né, o governo é obrigado a aumentar o teto da dívida. E cada vez que faz isso, tem uma briga entre os republicanos e os democratas. Mas, no final, eles sempre autorizam. E a dívida não para de subir. E eu acho que os Estados Unidos está numa situação bastante difícil. Por exemplo, por que o Trump impôs tarifas sobre quase todos os países? Ele alega de que as relações comerciais são injustas para os Estados Unidos, né? E que os Estados Unidos vêm oferecendo mercado, né? E os países ganham dinheiro com as exportações para os Estados Unidos. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: os Estados Unidos importa quase 2,6 trilhões de mercadorias, né? Então, mercadorias que os Estados Unidos não produz ou não tem competitividade. E nesses últimos 30 anos, os Estados Unidos vêm perdendo o seu parque industrial pelo fato de que os Estados Unidos tinha o objetivo de também conquistar outros mercados, no sentido de enviar as suas empresas para produzir em outros países, né? Então, o que aconteceu, na realidade, foi um benefício ao consumidor americano. O mundo que exportava manufatura para os Estados Unidos, ou fizeram de uma forma, beneficiou o consumidor americano. Então, se você consegue comprar produtos de outros países muito mais barato que você consegue produzir, evidentemente o poder aquisitivo da população sobe, pois você compra por um preço menor. E isso possibilitou que a economia americana não tivesse uma inflação que teria se esses produtos foram manufaturados nos próprios Estados Unidos. Então, os consumidores beneficiaram bastante com isto, mas, entretanto, a estrutura industrial e a manufatura foi, aos poucos, perdendo espaço, né? Então, é uma coisa difícil de você, sob aspecto político, difícil. De um lado, beneficia a população. De outro lado, você perde a sua estrutura industrial e você perde os empregos no setor manufatureiro. Esse estratégia dos Estados Unidos foi bom durante muito tempo. Hoje é diferente, porque a dívida dos Estados Unidos está enorme. Eles perdem 1 trilhão por ano em déficit comercial. Essas medidas que o presidente Trump implementou agora aumentou a média de tarifa ao redor de 3% para 18,3% agora. A minha previsão é que pode chegar a 20% quando termina toda esta
esses cálculos, essa implementação de aumento de tarifa dos Estados Unidos. 20% seria um aumento de 17%. E sobre esse aspecto, é possível calcular que haverá um aumento de inflação. Uma parte do aumento em relação das tarifas será absorvido pelo exportador e uma parte na cadeia do importador até estágios como varejo, etc., até chegar ao consumidor final. Então, você teria o seguinte, uma estimativa de entre 1,5% a 3,5% de inflação. E, com isto, você vai ter uma situação em que, se for 1,5%, é menos mal. Mas se for 3,5%, em função do aumento das tarifas, você vai ter uma situação em que dificulta o trabalho do Banco Central americano, que é o Federal Reserve. O presidente Trump vem pressionando o chairman, o presidente do Federal Reserve, Jay Powell, de reduzir os juros. Agora, fica difícil de reduzir juros quando você sabe que a inflação está por vir. A inflação ainda, até este momento, não chegou à ponta do consumidor, mas nos próximos 6 meses, se você vai começar a ver o efeito das tarifas para o consumidor. Então, os Estados Unidos têm uma situação que, se corre, o bicho pega. Se fica, o bicho come. Não tem uma alternativa boa, né? E, ao mesmo tempo, está alinhando, está distanciando de todos os seus parceiros e seus aliados, né? Por exemplo, a União Europeia, os europeus acham que o acordo foi péssimo para eles, principalmente a Alemanha e França, que reclamaram muito, né? O Japão não está muito satisfeito, Coreia do Sul menos, né? Suíça, então, com 39% de tarifa, estão perplexos. Tudo isso corrói a boa vontade que os países aliados têm com os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos parece que estão no caminho de se isolar no contexto mundial. Então, todos os aspectos têm que ser considerados. Eu não acho que o governo Trump tem uma estratégia clara do que eles querem fazer. Estão meio atirando no escuro, sem um estudo cauteloso e profundo as consequências de todos os seus atos, né? E, na realidade, eu acho que até já estão 7 meses do governo de Trump, né? Eu acho que estão perdendo o foco, né? E alguém, né, no governo dos Estados Unidos, ou um grupo, né, tem que começar a tentar convencer o presidente dos Estados Unidos de que a estratégia que ele está implementando não é o caminho certo para os Estados Unidos, tanto comércio como geopolítico. Hoje, os países, como você bem mencionou, o multilateralismo, né, é justamente multilateralismo, todos os países menos os Estados Unidos, né? Então, ele está se isolando, né, e isso, para os interesses dos americanos, eu acho que é contraproducente. Agora, esse isolamento que você menciona pode estar atrelado a essa falta de uma estratégia mais clara do próprio Trump. Mas como é que se vincula essa não clareza de estratégia que você menciona com o MAGA, que é o movimento político que proporcionou essa ascensão de Trump nos Estados Unidos? MAGA é um movimento que, aliás, o nome MAGA, né? Você sabe que MAGA é uma estratégia e um conceito e uma visão que sempre existiu nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos número 1, né? Só que eu acho que no governo Trump, o gabinete dele, o ministério dele, tem uma visão de isolar os Estados Unidos. Até acredito de que muitos deles querem que termine a intromissão nos Estados Unidos em tudo quanto é lugar no mundo. Um exemplo é que os Estados Unidos hoje está se distanciando da União Europeia.
está se distanciando da OTAN. Então, você vê que, de fato, tem uma visão de que os Estados Unidos está se estendendo demais no mundo, né? E deve se cuidar do país, do seu próprio país. Isso faz todo sentido, de uma forma. E até seria bom para o mundo, né? Entretanto, da forma que o governo Trump está fazendo, eu acho que é um pouco, eu diria, sem uma estratégia clara de como fazer isso, né? O Biden, por exemplo, o Biden teve uma política oposta, de tentar juntar todos os países que são aliados, que são amigos, países amigos, para enfrentar um desafio que eles acham que é a China, né? Então, você tem duas visões e duas estratégias. Um é juntar todo o Ocidente, né, contra o suposto risco do Oriente, que eles identificam como sendo a China, e hoje a China juntamente com a Rússia. São visões diferentes de qual é o lugar dos Estados Unidos e qual é a estratégia dos Estados Unidos. E MAGA é a direita, né? Basicamente é a direita dos Estados Unidos. E sempre existiu. Basicamente é o Partido Republicano, mas esse segmento é um pouco mais radical de todo o Partido Republicano. Agora, eu acho que com as atitudes, né, e da forma que o presidente Trump está conduzindo os Estados Unidos, vai haver alguma resistência do próprio partido. Eu tenho a impressão de que nem todos no Partido Republicano abraçam e endossam a política do Trump, né? Até sob o aspecto que ele vem fazendo no seu próprio país. Tem muitos republicanos que acham que o que ele está fazendo é exagero, como a forma que ele trata os imigrantes, né? Agora ele está propondo o exército para tentar controlar eventuais ou supostos protestos, etc. Ele quer militarizar também o capital Washington, D.C., né? Alegando que que tem enorme criminalidade. Só que as estatísticas indicam de que criminalidade em Washington, na realidade, está não crescendo e diminuindo. Então, é uma confusão. É uma retórica e atitudes que não têm sustentação em fatos, né? E, às vezes, muito frequentemente, ele vem desafiando as instituições, e eu diria que muitas atitudes deles não têm amparo jurídico. E eu acho que vão ser questionados, tudo isso. Aos poucos vão ser questionados. Inclusive, eu diria de que as tarifas, né, não têm amparo legal nos Estados Unidos, principalmente no caso do Brasil, que não é nós não tiramos nenhuma vantagem sobre o aspecto comercial, pelo contrário, os Estados Unidos que têm uma vantagem enorme, que eu tinha comentado, ao redor de 500 bilhões nos últimos 15, 20 anos. Nós temos aí um cenário onde essa estratégia não muito clara de Trump parece que vai atirando para todo lado. Ou seja, pega a bandeira da imigração, depois a questão das tarifas, a questão do distanciamento de parceiros históricos, como é o caso da União Europeia, e também do seu instrumento militar, que é a OTAN. Quem sabe daí resulta também uma aproximação com a Rússia, ainda que não tão explícita. O fato é que Trump demonstra que não veio para explicar, ele veio para confundir, como diria aquele velho apresentador da televisão, o Chacrinha, né? Que dizia isso: eu não vim aqui para explicar, vim para confundir. Então, essa confusão generalizada mundial, ela atinge diretamente a estabilidade também. Ou seja, por mais que os Estados Unidos se distanciem da OTAN, e evitem, pelo menos até o momento, algum tipo de intervenção mais direta, embora quando se trata dos Estados Unidos a gente nunca pode descartar uma intervenção direta militar. O fato é que nós vivemos hoje uma instabilidade. Por isso eu te pergunto, Lawrence, a questão política não muito clara, atirando para todo lado, pode ter alguma repercussão
naquelas eleições de meio de mandato que normalmente dão a direção para onde irá os Estados Unidos? O sistema político dos Estados Unidos tem, eles chamam de midterm, que é as eleições no metade do mandato. E vai ser ano que vem, acredito que deve ser novembro de 2026. E, historicamente, o partido situacionista perde espaço. Como a margem dos republicanos no Congresso, o House of Representatives, que é equivalente à nossa Câmara de Deputados, os republicanos têm uma margem muito pequena. Se não me falha a memória, é em torno de 4 a 5 votos. Agora, é bem provável de que os democratas conseguem reverter e ter o controle da Casa dos, dos Deputados, Câmara dos Deputados americano. E daí isto vai dificultar muito o governo, o executivo de implementar suas medidas. E se, por acaso, os democratas conseguirem também reverter o controle do Senado, daí realmente a vida do senhor Trump vai ser bastante difícil, o que paralisaria o governo virtualmente, que os americanos chamam de um governo lame duck, ou seja, um pato manco, né? Que não tem mais condições de implementar qualquer coisa. Tudo que eles propõem vai ser barrado no Congresso. Eu acho que isto é muito ruim para os Estados Unidos, naturalmente, né? Que você tem que ter um executivo que consiga implementar o seu programa. Agora, naturalmente, a maioria das pessoas vão questionar, bom, será que esta implementação desse projeto do Trump é bom para o país ou não? Né? Alguns acreditam. Eu acho que ele ainda tem em torno de 30%, 40% de apoio que jamais ele vai perder, porque simplesmente são pessoas da direita que abraçam qualquer republicano que esteja no poder, né? Mas eu acho que o Trump vai ser desafiado na justiça, vai continuar sendo desafiado na justiça sobre muitas medidas que já tomou até agora, e eu acho que vai perder a casa da Câmara dos Deputados nas próximas midterm eleições no meio do mandato. E vai ser um governo muito difícil daí em diante. Vamos trazer agora essa discussão para o Brasil. Alguns governadores de oposição têm insistido numa narrativa de que a culpa do tarifaço está com a assinatura do presidente Lula. E insistem que Lula não tem feito o que é necessário, ou seja, ligar para Trump e buscar tomar atitudes de conciliação. Como é que você vê esse tipo de posicionamento político nessa crise? Quando o governo Trump iniciou a rever as tarifas de todos os países com que eles têm relações comerciais, em maio deste ano, o Brasil mandou uma carta para os Estados Unidos, sugerindo reuniões, questionando algumas coisas, e jamais teve resposta. Depois disso, até recentemente, mandou uma outra carta e também não teve resposta. A resposta da carta de maio que o governo Trump respondeu foi aquela carta que eles mandaram. O senhor Trump mandou primeiro, né, através de social media, e depois em seguida mandou a carta em si para o governo brasileiro, que na primeira parágrafo disse: o Brasil está cometendo injustiça em relação aos processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que isso é uma vergonha, etc., etc., né? Então, como é que o Brasil deve reagir? Mandou uma carta e recebeu uma resposta desse tipo. Diz, olha, vamos impor uma tarifa de 50% em cima de você.
Ou seja, não teve nenhuma abertura, nenhuma possibilidade de o Brasil negociar. Ou seja, uma medida unilateral, totalmente ilegal, não tem consistência técnica nenhuma e totalmente uma decisão política. Agora, eu repito de que o objetivo, o alvo principal não é Brasil, e sim a China. Porque o governo americano entende que o governo Lula não lhe favorece. Então, é necessário de mudar o regime. Antigamente, se fazia através de métodos mais radicais. Eu cito dois exemplos. Um exemplo é o assassinato do Patrice Lumumba, né? E o segundo é de Salvador Allende, aqui no nosso hemisfério, para mudar o regime. A gente sabe que até o Maidan, o protesto Maidan, que levou à derrubada do presidente Yanukovych na Ucrânia, foi arquitetado pelos americanos, pelos Estados Unidos, né? Então, essa forma de mudar regime, os Estados Unidos vem fazendo há muitas e muitas décadas. Eu diria que há dezenas e dezenas de tentativas e, em muitos casos, de sucesso, né, da política externa dos Estados Unidos. E os Estados Unidos querem tirar o governo Lula e impor uma direita. Pode ser Bolsonaro, pode ser qualquer um, desde que este novo governo se alinha com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm deixado o Brasil e também a América Latina não como prioridade e prestaram pouco atenção à América Latina. E a China vem investindo centenas de bilhões de dólares, né, nessa região. E, naturalmente, a política da China é de comércio, essencialmente, e a influência da China aumentou com certeza. Porque você investe no país, você tem relacionamento com o país, né? A Argentina é um bom exemplo. A Argentina, apesar de ter um governo ultradireita, eu diria radicalmente direita, foi obrigado a conversar com o governo chinês, porque eles precisam do governo chinês. Só em swap de dívida, a China propiciou a Argentina 7 bilhões de dólares, né? Então, o Estados Unidos está vendo que a China, de fato, tem uma certa influência nesse hemisfério que ele considera o seu quintal. Então, se você acha que você domina o hemisfério e, de repente, vem um outro país que é uma potência em ascensão, né, de começar a ocupar alguns espaços, né? Porque a China não manda fuzileiros navais. Eles querem fazer negócio. Se é bom para o Brasil e é bom para a China, eles fazem. Se não é, o Brasil pode rejeitar, a Argentina pode rejeitar, Chile pode rejeitar. Ninguém é obrigado a fazer negócio. Ninguém é obrigado a ter um relacionamento comercial e que poderia beneficiar os dois países, né? Então, os Estados Unidos, por ter deixado de lado que estava ocupado com o Oriente Médio, Ásia Oeste, né? E com outras regiões, deixou a América Latina à deriva, virtualmente. E por isso, hoje, né, eles estão querendo recuperar o tempo perdido. E para os Estados Unidos não é interessante que a maioria dos países da América Latina são países que têm governos progressistas, né? Eles querem outros milês nessa nossa região. E o bolsonarismo é um milei, né? É o milei brasileiro. Aliás, o milei que eu acredito que provavelmente imitou o Bolsonaro. E, então, para o governo americano, não importa se é Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Michele Bolsonaro, não importa. Ou Tarcísio de Freitas, qualquer um serve para eles, desde que não é alinhado, que, aliás, é alinhado a eles, né? A questão geopolítica aos Estados Unidos. Esse é, na realidade, o objetivo dos Estados Unidos. Então, e
o fato de que os Bolsonaro, né, principalmente o Eduardo Bolsonaro, acha que ele tem tanta influência em relação ao Trump, né, na realidade é ilirante, né, porque ele não tem a mínima importância para o governo americano. Para o governo americano pode ser qualquer pessoa da direita que é alinhada aos Estados Unidos serve. Como no Brasil, de fato, o Jair Bolsonaro ainda tem uma certa competitividade, mesmo sendo ele, ele não pode ser eleito, né? Em função da Tribunal de Justiça Eleitoral, barrou ele de ser candidato, que ele tornou inelegível, né? Mesmo assim, ele tem uma popularidade significativa. E hoje, as pesquisas, né, ele ainda lidera do campo da direita. Então, para o governo americano, tanto faz. Pode ser qualquer um, pode ser o Caiado, Ronaldo Caiado, pode ser o Zuma de Minas Gerais, ou pode ser até Ratinho Júnior, né? Não importa. E por isso eu acho que o fato de o Eduardo Bolsonaro achar que ele tem muita influência, realmente ele tem ilusão de grandeza. Está valorizando o passe, não é? Sim. Você citou que nos Estados Unidos os republicanos têm aí entre 30% e 40% de adesão, seja Trump ou seja qualquer outro, né? É uma relação histórica com as ideias republicanas. E é claro que Trump passa o sinal vermelho em alguns temas, como, por exemplo, talvez a imigração, que certamente suscita, inclusive na justiça, reveses, derrotas, certamente, e isso mexe com o quadro eleitoral, evidentemente. Agora, depois da derrota de Kamala Harris na última eleição, como é que você está vendo a força dos democratas nos Estados Unidos? Esta pergunta é importante, é muito difícil de responder. Hoje eu vejo alguma ascensão de a ala um pouco mais à esquerda do Partido Democrata, como o candidato democrata para a eleição de prefeito de Nova York. Ele é uma pessoa progressista e ele conseguiu, né, ser candidato dos democratas, ganhando do o Mário Cuomo. Entretanto, é muito difícil de prever o que vai acontecer em Nova York. Ao mesmo tempo, você tem o estabelecimento do Partido Democrata, que é o Clinton, que é o Biden, o Obama, e este grupo, eu acredito que é o segmento mais atrasado do Partido Democrata. Eles não têm se manifestado muito porque eles acham que o senhor Trump está atirando no seu próprio pé. Então é melhor deixar ele cometer todos os erros, né? E perder as eleições de midterm, do meio de mandato, e daí o Partido Democrata vai começar a agir. Agora eles estão fingindo de morto por enquanto, porque não necessita deles manifestar demais, pois o Trump está fazendo o trabalho para eles, né? Agora, a ala de, vamos dizer assim, mais à esquerda, que seria a Alexandra Ocasio-Cortez, né? E o Bernie Sanders, né? Uh, esta ala é mais à esquerda e mais progressista, mas também não tenho certeza se eles conseguem, de alguma forma, aumentar o contingente, ou seja, ser uma nova alternativa viável do Partido Democrata. Agora, eu queria só voltar um pouquinho, Marco. Os independentes nos Estados Unidos são mais ou menos em torno de
a quase 40%. Os democratas são um pouco acima de 30% e os republicanos são um pouco abaixo de 30%. Né? Essa é a composição. Então, você vê que os independentes têm uma força enorme. E se eles vão para um lado ou outro, pode decidir as eleições. Tanto é que o senhor Elon Musk, né, já declarou que ele tinha interesse em formar um terceiro partido. Mas isso é muito difícil porque a estrutura eleitoral, etc., dos Estados Unidos dificulta o aparecimento de um terceiro partido. Então, eu acho que os democratas, depois da perda das eleições para o Trump, a Kamala Harris perdeu, ficaram um pouco perdidos, né, de achar o norte para onde ele ir. Mas como o Trump assumiu o governo e tomou medidas extremamente, eu diria, inconsequentes até, né? E isso favoreceu os democratas. Então vamos ver o que acontece ano que vem nas eleições de midterm e se o partido consegue se reorganizar. Mas aí continua tendo o confronto entre o segmento progressista, né, Bernie Sanders, Alexandre Ocasio-Cortez, esse novo candidato a prefeito de Nova York, e o establishment, né, que são os caciques do Partido Democrata. Vamos fazer mais um cavalo de pau em direção ao Brasil, porque eu lembrei de uma coisa importante nessas atitudes de Trump em relação ao nosso país. Por exemplo, a aplicação da lei Magnitsky em relação a Alexandre de Moraes e também a suspensão de vistos de outros ministros do Supremo Tribunal Federal, numa clara ingerência em nossa soberania. Agora, parece que isso não para por aí. Outras medidas são sinalizadas como uma expressão muito clara de um comportamento agressivo em relação ao Brasil, por mais que se queira negociar, por mais que se queira algum tipo de diálogo. Então, aqui no Brasil, como é que você vê a direita, que também tem esse apoio em torno de 30%, 40%, né? Se a gente pegar aí as últimas pesquisas de pessoas que apoiam o Bolsonaro, ou o bolsonarismo, ou o campo da direita e da extrema-direita. Como é que você vê para esse campo político essa situação de uma clara agressão dos Estados Unidos à nossa soberania? Será que há algum tipo de mudança nessa percepção desses eleitores, ou isso não faz muita diferença para eles? Eu acho que as pessoas que pesquisam, que leiam muito e que acompanham a política no Brasil, terá essa percepção. Mas o povo como um todo, Marco, está mais preocupado com a sobrevivência, com as dificuldades financeiras e econômicas. Eu acho que a população é dividida em torno de 30% a 40% direita, 30% ou 40% esquerda, né? Tradicionalmente. O que é importante para o governo do presidente Lula é tentar mandar a mensagem do que o governo fez até agora para o povo, para a grande maioria da população. E esta mensagem não está sendo adequadamente transmitida para a população, né? Eu queria aqui trazer alguns dados, né? Por exemplo, o desemprego está no menor nível da série histórica. A economia cresceu 3,4% no passado, deve crescer 2,5% e é provável que cresça ao redor de 2 a 2,5% ano que vem. Para uma situação tão conturbada no mercado mundial, na economia mundial, eu acho que o Brasil tem conseguido é algo
muito positivo. Você vê que reclamam muito da nossa questão fiscal, mas o Brasil tem uma dívida em relação ao PIB, dívida líquida, ao redor de 65%, que é totalmente administrável. Né? A gente ganha em torno de 70 bilhões de superávit comercial. Temos uma reserva internacional de quase 350 bilhões de dólares. Não tem risco cambial. Então, eu acho que o governo fez muitas coisas, e inclusive hoje o Brasil é reconhecido, né, pela Nações Unidas, se não falha a memória, de que conseguimos tirar a pobreza do Brasil. Né? São todas conquistas que, de alguma forma, não é disseminado de forma que o povo entende de que o que o governo fez até agora. Sim, cometeu alguns erros, não tenho dúvida. Que governo que não comete erros, né? Você tem que lembrar que nossa estrutura é muito complexa. É sempre um governo de coalizão. Ser obrigado a compartilhar o governo com os partidos que lhe apoiam. Esses partidos que nos apoiam, que apoiam o PT e o governo, são partidos que não têm projeto. Né? Eles podem ser direita, esquerda, não importa, desde que eles tenham alguma participação no governo. Ou seja, o intuito deles não é o projeto país, e sim o projeto poder. Né? E por isso fica muito difícil. Agora, eu acho que 2026, né, está longe ainda. Acho que o governo tem condições amplas de reverter um certo pessimismo e negativismo que alguns segmentos da população vêm tendo essa percepção de que o PT faz tudo errado, que o governo faz tudo errado. E essa comunicação vai ser fundamental para os próximos meses e isso vai determinar para onde o Brasil vai caminhar ano que vem. Agora, Laurence, você faz essa avaliação que demonstra um certo otimismo em relação aos números da economia brasileira e, por outro lado, esses números ainda não estariam sendo refletidos de maneira correta, pelo menos na participação de uma parte da população. Agora, você, como empresário, e expressando essa sua análise, como é que você vê a posição dos outros setores empresariais? Porque é notório que, se você pegar aí algumas personalidades do mundo empresarial, eles são muito críticos ao governo, especialmente por essa questão da chamada dívida pública, né? Cobram cortes de gastos, enfim, cobram uma série de medidas que sabem, inclusive, que não depende só do governo, não depende de uma canetada, como se diz, não é? Depende de uma negociação política que é muito complexa, como você mesmo lembrou. Então, como é que você analisa, de uma forma mais geral, o comportamento político do empresariado brasileiro? Empresariado brasileiro, você deve dividir em dois segmentos, o produtivo e o financeiro. É bem diferente. As críticas mais incisivas são do setor financeiro, que supostamente preocupam com a dívida fiscal do governo, que eu já coloquei de que não há risco nenhum. O que existe possivelmente é a trajetória. Se o país não cresce e se a dívida continuar aumentando em relação ao PIB, daí daqui a alguns anos podemos enfrentar uma situação mais difícil. Agora, a direita é a direita, Marco, e os empresários, de uma forma geral, é a direita. E eles abraçam uma política, né? Não apenas econômica, mas política mesmo. Ou seja, tudo que o PT faz está errado, né, para eles. Desde as questões sociais, né?
como de comportamento, de gênero, etc., tudo errado, né? Então, é uma questão ideológica, a meu ver, nesse sentido. Empresários querem que a economia cresça, que eles tenham lucro, né? E se o país está crescendo razoavelmente bem, e se o desemprego está baixo, né? Ah, Pelos números, não teria muito a criticar, né? Vamos focar num aspecto, juros, okay? Muita crítica, né, em relação a juros altos agora, mas não tanta crítica quando o Roberto Campos Neto era presidente do Banco Central. E o PT herdou uma situação bastante difícil, né? A dívida estava em ascensão, a inflação estava relativamente alta. Não digo que é tudo culpa do governo Bolsonaro a inflação, porque a Covid, de fato, teve um impacto forte, né? Mas o fato, a realidade é o seguinte: a dívida também aumentou durante a época do Bolsonaro, né? E isso passou despercebido, ou seja, eles não querem focar. Você lembra de que o Roberto Campos Neto baixou o juro de um patamar bem baixo e segurou por muito tempo durante a campanha, eleição, etc. É uma decisão política, né, do Roberto Campos Neto, não era uma decisão técnica, que uma decisão técnica ele já teria que elevar os juros lá atrás. Ele esperou, daí a bomba estourou na mão do PT, né? E por isso eu acho que o empresariado brasileiro tem que entender de que a economia é uma coisa, a ideologia é outra coisa, né? Se você é um empresário, você tem que se preocupar com a economia, né? Você deixa as questões sociais, não no sentido de benefício social e estado de bem-estar social, mas as questões que são ideológicas, né, de lado, e focar nas as questões econômicas, né? E se você é da direita, tudo que a esquerda faz está errado, né? Então, é difícil conversar com uma pessoa que está restrito a um pensamento ideológico. E por isso eu acho que, apesar de que muitas empresas estão tendo um lucro razoável, mas mesmo assim eles reclamam. O melhor exemplo é o setor agrícola, né? E pecuária, que vem sendo um setor altamente produtivo. É de reconhecer que tem empresários muito competentes desse segmento, mas esse grupo é que é sistematicamente contra o governo, né? Então, como é que você explica isso? Eles são contra o governo e provavelmente mais a favor do Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, por causa do Bolsonaro, em algum aspecto, de que os Estados Unidos impôs essa tarifaço sobre o Brasil, que prejudica o setor agropecuário, né? Então, é difícil de entender. De um lado, eles não, o Bolsonaro está certo. De outro lado, a família Bolsonaro causou todo esse prejuízo, né? Então, como é que você consegue conciliar as duas coisas? E por isso, eu acho que é muito mais ideologia do que raciocínio lógico de olhar os números, olhar a economia com os números verdadeiros, né? Se o país está crescendo, se nós estamos conduzindo a forma adequada a defesa da soberania, todas essas questões, né? Lawrence, só para a gente dar uma arredondada e finalizar a nossa entrevista, que a conversa está muito boa, mas temos aí algumas incertezas no ar que certamente, talvez nos próximos dias, nas próximas semanas, vão ficar um pouco mais claras. Recentemente, aqui em São Paulo, teve um evento do agronegócio, comemorando aí toda a trajetória dessa bem-sucedida área da economia brasileira, sem dúvida nenhuma, e apenas governadores de oposição foram chamados
para participar desse evento, sendo que o Ministério da Agricultura, que na prática é o grande executor de política agrícola no país, sequer foi notado, sequer foi, digamos assim, convidado de uma forma mais especial. E, durante os discursos desses governadores de oposição, todos foram muito incisivos em dizer que o governo Lula praticamente acabou com o agronegócio, que o governo não está sabendo lidar com a crise internacional, que o governo levou o país a um alinhamento automático com países autoritários, como a China, né? E fica parecendo um discurso um pouco deslocado daquilo que realmente acontece. Acho que você até lembrou alguns dados aí importantes. E você, ao mesmo tempo, diz que, do ponto de vista de certos setores empresariais, talvez a maioria, e especialmente o agronegócio, a questão ideológica ela é muito mais incisiva, muito mais importante do que a própria economia. Será que a gente está vivendo um momento de uma falta de cognição e de entendimento da realidade provocado por algum tipo de movimento relacionado, por exemplo, às redes sociais? Bom, a rede social tem um papel muito importante, né? A gente sabe como dissemina informações, muitas vezes inexatas ou até falsas, e a direita, principalmente o bolsonarismo, é muito competente em disseminar informações equivocadas e, às vezes, deliberadamente falsas, né? Eu volto à mesma questão. É tudo ideologia. Enquanto o setor agrícola, agropecuário estão ganhando rio de dinheiro ao mesmo tempo, é só você ver o que está acontecendo em Camboriú, em Santa Catarina, né? São multimilionários, bilionários que estão invadindo aquela cidade. E a maioria é do agropecuária. Então, de um lado, estão ganhando dinheiro e, ao mesmo tempo, a ideologia deles vai ser sempre a mesma. Tudo que um governo progressista faz está errado, né? E não tem como mudar isto. São pessoas de que é impossível de convencer com fatos. Uma vez que você abraça uma ideologia, é difícil de você ver a realidade e interpretar de uma forma justa o que está acontecendo, né? Então, para mim, isso é totalmente normal. Você tem, aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, com muitos lugares do mundo, né, tem pessoas de ultradireita. E se você também tem radicais de esquerda, ao mesmo tempo. Agora, o importante é que os fatos prevalecem. Se o país está melhorando ou não, se a economia está melhorando ou não, se a distribuição de renda está melhor ou não. Essas são as questões. Em última análise, os governos estão lá para melhorar o padrão de vida da população. Este é a responsabilidade do governo, em última análise. E aquele governo que consegue entregar melhores resultados, né, deve ser aplaudido. Agora, você sabe que a minha opinião é que a estrutura política no Brasil não favorece este tipo de esse caminho, né? E o Brasil deveria ter de estar num estado de desenvolvimento bem superior do que ela está hoje, né? E aí já é uma outra questão de como é que o Brasil pode, eventualmente, fazer uma reforma administrativa, fazer uma reforma política, né, que seria muito importante para o país. Mas isso é uma outra conversa. Com certeza, Laurence. Inclusive, você tocou nesse ponto da estrutura política brasileira e a gente lembra do recente motim que houve na Câmara dos Deputados e no Senado Federal
envolvendo parlamentares da extrema-direita. E que agora, quem sabe o que vai acontecer com eles, apesar de ter um pedido de processo aberto na corregedoria da própria Câmara dos Deputados. Mas, enfim, como você disse, isso é um assunto importante que a gente pode abordar numa próxima entrevista. Por enquanto, ficamos por aqui, Laurence. Eu agradeço muito a sua participação mais uma vez aqui no China Global News, um canal sempre aberto no YouTube para você dar a sua opinião, fazer seu comentário, se inscrever, repercutir os nossos conteúdos, porque aqui você tem informação de qualidade. Aqui você pode aprender um pouquinho mais e também nos ensinar, porque o jornalismo precisa de fatos e de gente competente, como é o caso de Laurence Pi. Muito obrigado, Laurence. Obrigado a você, Marco. E o China Global News vai ficando por aqui. Nós aguardamos a sua audiência sempre em nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal e eu espero você em uma próxima oportunidade. Um abraço.